Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia para você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a dois réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio. O que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses dois casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses dois réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito,
Aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam mais uma vez os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Se você gostou, conta aí para as pessoas, se inscreve no canal que é a sua casa, vira membro para você apoiar de forma mais intensa nosso trabalho, ver nossos vídeos exclusivos e ainda ter prioridade na resposta aos seus comentários. Grande abraço, bom começo de final de semana e até o próximo vídeo. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise que já chegou a mais de 1 milhão de visualizações sobre 2 decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa, e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux, e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro. Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria. E ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave. Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo. E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogênio que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar que ela tá mentindo, você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo que, pra sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque aí foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido. Ele processa criminosos. Ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele? Com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou para você. Olha aqui.
No plenário do Senado Federal, as pessoas estavam sentadas, rezando, com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando o patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico que estava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela está lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Narrativa, ministro Moraes. Narrativas, não. Fatos confirmados por provas. Inclusive por um promotor de justiça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando. De que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei pra vocês. Ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news. Tanto o Moraes como a grande mídia. Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você está sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma Bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você ficou indignado tanto quanto eu, então compartilhe o máximo para esse vídeo chegar aos próprios ministros, para eles ficarem constrangidos, para que eles, aqueles que não viram isso, vejam a verdade que Moraes não está contando nos seus votos e que Fux está mostrando e provando. Curte o vídeo para chegar ao máximo de pessoas. E eu ia falar ainda do outro caso, do Lucimário, que é ainda mais grave, é pior. Você vai ficar ainda mais estarrecido. Mas eu vou te contar isso no próximo vídeo. Então aciona o sininho para você não perder. E nesse domingo se junte a mim em oração pelos perseguidos políticos 8 de janeiro. Que a gente possa erguer um clamor. A misericórdia e a justiça de Deus são os únicos refrigérios para o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque a nossa justiça no Supremo é uma suprema injustiça.